Empresa que não funciona sem o dono é só um alto emprego de luxo. É com essa frase que eu quero começar a nossa continuidade, na verdade, né? Vamos começar esse vídeo, mas dar continuidade na série de vídeos que vai te ensinar a elevar uma empresa de 4 para 50 milhões de reais. E essa metodologia já foi validada, já aconteceu num caso prático com um cliente aqui da Vista. E hoje nós vamos falar sobre documentação e captação de recursos. Vamos pegar esse gancho também para captação de recursos, depois vocês vão entender o porquê. E para nós começarmos a falar sobre documentação de empresa, para não deixar esse assunto aqui, esse episódio muito chato, eu quero falar de forma muito natural, muito prática, por que documentação é tão importante quando você vai fazer uma negociação, seja com um banco, com um fundo de investimentos ou com um possível comprador, um investidor aí na sua empresa. Porque existe uma etapa que é pouco explorada e até pouco falada na internet, que é uma etapa chamada due diligence. Essa etapa de due diligence, ela tem um objetivo: levantar toda a documentação da empresa e os possíveis riscos que essa empresa aqui possui. Quando você vai comprar uma empresa que já está funcionando há alguns anos, essa empresa ela pode ter alguns passivos ocultos, ela pode ter multa da concessionária de energia, uma multa ambiental, depende do teu setor. Agora, quando eu contrato uma empresa para fazer essa investigação dentro da minha empresa, essa empresa vai mandar um checklist chamado Q&A. Pablo, começou com essas siglinhas difíceis aí. Gente, é muito importante que você saiba o que são essas siglas para não ser pego de surpresa numa negociação, tá? Então, Q&A é Question and Answers, né? Perguntas e respostas. Essa é uma lista imensa, uma lista gigantesca, que vai passar por vários aspectos, como, por exemplo, documentações societárias. Vamos falar um pouco sobre isso. A documentação societária, ela vai te pedir quem são os sócios, quantos por cento cada sócio tem da empresa, existe um acordo de acionistas, não existe, o que está previsto nesse acordo de acionistas, vai pedir as tuas certidões negativas, vai pedir toda a documentação, contratos com fornecedores, contratos com o cliente, tudo relacionado à questão societária, jurídica, pode ser solicitado por esse advisor, esse assessor que vai te solicitar esses documentos para poder auditar o teu negócio. Depois que a gente vamos juntar aqui jurídico. Depois que a gente viu os aspectos jurídicos, né, nós fomos investigados aí pelos advogados, eles vão ir para a parte tributária. E na parte tributária eles vão entender se tu está pagando certinho os teus impostos. E aqui, gente, não é difícil de se achar algum problema tributário, tá? Se for parar para pensar, existem 3 locais aqui que um auditor geralmente pode olhar. Primeiro de tudo, ele vai olhar no teu sistema. Vamos botar aqui então ERP. E no teu sistema vai ter lá um faturamento, por exemplo, 500 mil reais. Ele vai olhar também no teu extrato bancário para ver se está batendo com o teu sistema e tem que bater. Pode ser que no banco esteja lá, por exemplo, 500 mil também, batendo exatamente com o teu RP. E ele vai olhar nos teus demonstrativos contábeis. Nos teus demonstrativos contábeis, ele vai ver balanço patrimonial, vai ver DRE, vai ver demonstrativo de fluxo de caixa. E aí, no teu demonstrativo contábil, está dizendo lá que tu faturou, na verdade, 300 mil. Ou seja, existe uma diferença aqui dos 500 para os 300. Então, a gente tem 200 mil reais que não estão registrados na contabilidade. Isso acontece, gente, mais do que vocês imaginam, tá? Ou talvez vocês imaginem, mas existe uma grande diferença entre o fiscal e o que está na contabilidade. Aí vamos imaginar o seguinte: esse cara aqui, ele não paga esses 200 mil reais, ele não declara na contabilidade, ele deveria pagar imposto em cima disso. Vamos estimar aqui uma alíquota de mais ou menos 16% em cima desse faturamento. Ele deveria pagar 32 mil reais de imposto. Se eu jogar isso no ano, vezes 12, 384 mil reais. E aí eu vou voltar aos meus últimos 5 anos, imaginando que esse cara talvez não tenha pago imposto nos últimos 5 anos. Então nós temos 1.920.000 de impostos não pagos. Se a Receita Federal pegar essa empresa, ela vai aplicar uma multa, e essa multa pode chegar a 150%. Então, 1.920.000 vezes 1,5, nós temos 2
1,8 milhões em passivo tributário. É aqui que acontece o grande problema quando eu vou comprar uma empresa já em funcionamento. Essa empresa, ela talvez esteja sonegando impostos e eu, como comprador, vou adquirir essa empresa assumindo esse passivo. Então, aí que entra o papel da due diligence, em fazer todo esse levantamento para garantir que o comprador não esteja assumindo uma bucha. E onde é que entra a documentação, então, Pablo, em todo esse processo aqui? Uma parte, e aí eu já estou te dando aqui o caminho das pedras, né? Uma parte do nosso trabalho como advisor, quando nós vamos ajudar os empreendedores aí a vender suas empresas, é organizar toda essa documentação. Então a gente vai olhar para a documentação jurídica, para a documentação tributária, a documentação financeira, que é extremamente importante para começar o relacionamento com o investidor. Aqui vão estar os indicadores financeiros, né, os índices de como a empresa vem performando. Vai olhar para os aspectos operacionais da empresa, como é que está a entrega do produto, como é que está a satisfação do cliente, como é que está o índice de chamados, talvez, se você tem uma empresa que recebe muito chamado. Então eu vou olhar para o aspecto operacional do negócio, vou olhar para o aspecto reputacional. Tudo isso vai fazer parte de um grande relatório de due diligence, que no final da transação, o investidor, o possível comprador, vai te mostrar e vai dizer, olha, cara, existem todos esses problemas aqui, e é o momento que ele te chama para a mesa para te apertar e diminuir o valor da negociação. Agora, se eu tenho um advisor que no começo do processo de venda, ele já começa a separar tudo isso em tópicos, 1, 2, 3, 4, 5, e vai levantando toda essa documentação e vai orquestrando tudo isso, tu já tem um risco muito menor de perder valor numa transação de M&A. Então, se eu tenho um advisor que vai me ajudar nisso, já tiro isso da minha frente. Agora, eu vou focar muito mais em ter uma empresa que vai passar o bastão sem depender do dono, do que necessariamente documentações que são burocráticas, que toda empresa precisa ter. Agora, vamos imaginar que eu tenho uma empresa que ela depende de mim para continuar funcionando. Tá tudo funcionando já, contratei um advisor para fazer todo o levantamento de documentos que precisa para eu passar por um processo de venda, mas a empresa ainda depende de mim, tá tudo na minha cabeça, os processos, o como funciona a empresa, tá tudo dentro da minha cabeça. Como é que eu posso fazer hoje em dia para poder documentar e playbooker tudo isso? Existem muitas ferramentas de inteligência artificial que nos permitem gravar reuniões, gravar videoconferências, por exemplo. Então, uma das formas que a gente faz é colocar o profissional que é mais experiente para poder ensinar alguém em um determinado processo, e a gente grava com uma inteligência artificial. Então, acompanha comigo aqui na tela como que funcionaria na prática isso. Aqui nós temos alguns treinamentos gravados, tá? Ó, aqui no nosso caso é um treinamento interno da Visp. Essa inteligência artificial aqui que a gente usou se chama TLDV, mas existem muitas outras. A gente vem aqui em transcrição, ó, tem todo o descritivo do que foi falado durante essa 1 hora e 55 minutos. Eu vou pegar essa transcrição aqui, vou abrir um chat, por exemplo, com o chat GPT, pode ser feito com o Gemini, aí cada um tem a sua preferência, né, de inteligência artificial, mas vou jogar no chat GPT e vou pedir para ele criar um playbook. Crie um playbook desse treinamento para que até mesmo pessoas júniores consigam executar este processo. E vou colar abaixo a transcrição de todo o treinamento. O ChatGPT já vai começar a resumir todo esse processo, ó. Definição do perfil e segmento. Antes de iniciar o processo, é fundamental entender a quem você está se dirigindo, defina as personas e o perfil dos leads que você deseja atingir. Exemplo, empresários de provedores de internet ou líderes do setor de telecom. Preparação do perfil, aí ele vai, tópico 2, 3, passo a passo, ó, e ele vai criar todo esse material aqui. Eu vou copiar tudo isso e vou colocar em um documento de playbook de execução de processo de prospecção e conexão no Instagram e LinkedIn. Vou jogar isso aqui dentro de um Word. Vou salvar esse documento em PDF. Pronto, já estou com um playbook aqui para execução de processo de prospecção e conexão no Instagram e LinkedIn. Então isso aqui é um processo comercial, tá? Processo de marketing comercial. Ele pode ser feito com qualquer processo dentro da empresa, de qualquer área.
Então eu vou pegar o meu executivo, vou pegar o meu líder de uma área que já entende do processo, ele vai explicar detalhadamente o que ele quer que seja feito, como se faz aquilo, e eu vou criar playbooks, vou criar manuais de instrução. E isso tudo depois pode ter um manual para cada área, para cada setor, para cada atividade, pode ter um playbook, pode ter uma norma, uma instrução de trabalho. Assim você garante que as pessoas que vão entrando na empresa, elas passem por um processo de onboarding, onde elas vão aprender na prática a como executar todas as atividades necessárias. E se no meio do caminho ela se perder, ela pode consultar o material novamente para conseguir tocar e desenvolver as atividades dela. Agora, na prática, depois disso tudo feito, quando a gente for falar com um possível comprador, um possível investidor, ele já vai olhar para a tua empresa de uma forma diferente. Por quê? Você está vendendo o carro com todo o manual de instrução junto. Está olhando para cada empresa e falando, cara, eu consigo assumir esse negócio aqui e ela vai continuar funcionando e crescendo e gerando lucro, mesmo que o dono saia da operação. E é esse sentimento que tu tem que causar no investidor. Precisa construir uma empresa que funcione sem você. Isso já vai aumentar a percepção de valor do investidor quanto ao teu negócio. Quando o oposto acontece, quando o cara chega no teu negócio e vê que tu não tem documentação de nada, que se tu sair, tudo vai pro espaço, que ele não vai conseguir tocar o negócio sem ti, a tendência é que ou ele desvalorize o teu negócio, ou ele simplesmente não compre, não enxergue valor, não veja como continuar a operação sem tu. E aí, nesse caso, o deal vai por água abaixo, né? A negociação ela morre. Agora, como é que a captação de recursos se encaixa nessa questão de documentação? Vamos imaginar que você é um possível comprador, você está querendo adquirir um concorrente. E aí você vai avaliar essa aquisição pedindo os documentos iniciais. Lembra daquela sigla? Mandando um Q&A, Question and Answers. Então você vai mandar um formulário cheio de perguntas para esse vendedor, ele vai ter que te responder. Nesse momento já começa a fazer uma análise de quanto você vai pagar, quanto é que você vai pagar por essa empresa, quanto você vai dar de entrada e qual vai ser o seu parcelamento. Com isso, você sabe quanto de dinheiro você tem no caixa e quanto você vai precisar despender todos os meses para pagar aquela empresa. Então, por exemplo, vou comprar uma empresa de 5 milhões, vou dar 1 milhão de entrada e vou parcelar os outros 4 milhões em 24 meses. Se eu não tenho esse 1 milhão aqui de entrada, eu posso buscar esse dinheiro num banco, num fundo de investimento, um investidor. Então, eu vou no banco pedir dinheiro emprestado para dar entrada nessa empresa. Primeira coisa que o banco vai me pedir é os demonstrativos contábeis da minha empresa. Ele vai pedir meu balanço patrimonial, meu DRE, meu fluxo de caixa, e talvez ele peça isso também da empresa que você está adquirindo. Se nem você, nem a empresa que você está adquirindo tem a documentação para o banco aprovar o financiamento, esse negócio já não vai ser viabilizado. Então a documentação, ela vai impactar a captação de recursos, vai impactar o M&A, vai impactar a negociação, inclusive um possível pagamento de impostos acima do que você deveria pagar. Por quê? Vamos lá, imagina que no teu balanço patrimonial, e aqui eu tenho certeza que muita gente vai se reconhecer, no teu balanço patrimonial tem lá a linha de ativos. Ativos, passivos e tem o teu patrimônio líquido. Teu PL. No teu PL tem algo chamado capital social. Capital social, que é o valor que tu abriu a empresa lá no comecinho, que tu passou pro teu contador, ó, coloca aí 50 mil reais de capital social. E aí quando tu vai vender a tua empresa, o governo ele faz uma conta, valor de venda menos capital social é igual a ganho de capital. Esse ganho de capital vai ser calculado de 15 a 22,5% de imposto. Vamos pegar um caso prático aqui. Vamos imaginar que o valor de venda da tua empresa é 12 milhões. E tu tem lá no teu capital social igual a 2 milhões. Então tu está tendo um ganho de capital aqui nesse caso de 10 milhões. Em cima desses 10 milhões, você vai pagar 17%. Aqui a gente está falando, gente, de 1 milhão e 700 em impostos na hora da venda. Como é que eu consigo diminuir essa carga tributária? Primeiro de tudo, documentação. É incrível. A documentação, se eu consigo avaliar o meu balanço patrimonial, o meu DRE e o meu demonstrativo de fluxo de caixa, eu tenho todos esses documentos aqui em mãos todos os meses, eu consigo atualizar o meu capital social. Eu consigo ver se a minha empresa está dando lucro ou se não está,
Se ela não está dando lucro, eu não consigo ter justificativa para o aumento de capital social. Se a minha empresa gerou lucro no DRE, eu consigo aumentar o capital social lá no meu balanço patrimonial. Então, com a documentação em mãos, inclusive, eu vou ter subsídio para poder pagar menos imposto na hora que eu for vender o meu negócio. Então, quando a gente fala de M&A, captação de recursos, fazer alguma fusão, até comprar uma outra empresa, documentação é essencial para que tu tenha uma maior valorização do negócio, para que tu coloque mais dinheiro no bolso, para que te sobre mais dinheiro no bolso. E isso tudo está interligado. Existe uma lógica de funcionamento, existe uma linha, uma metodologia que nós, como advisors de M&A, trabalhamos quando nós vamos organizar a empresa. A gente vai passando por todas as fases para poder documentar, coletar informação, coletar documento, ver onde a gente consegue economizar de impostos, como que a empresa consegue ter uma eficiência maior, colocar mais dinheiro no bolso só em cima de documentação. Então a gente é quase os tarados da documentação. A gente quer documentação para analisar, para ver o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue otimizar. E você já deveria ter começado esse processo se você pensa em algum momento em gerar equity, em fazer M&A, em valorizar o seu negócio para que você possa vender a sua empresa por milhões ali na frente. Então esse foi mais um episódio aqui da nossa série de vídeos elevando a sua empresa de 4 para 50 milhões em 10 passos. Acompanhe a Visp no Instagram, acompanhe a Pablo R. Constantino no Instagram, compartilhe esse conteúdo com aquele amigo empreendedor que precisa ter acesso a esse tipo de informação e até a próxima.